298. Saiu? Aê! Deixa eu pegar aqui o brinde. Não, não tira dele não. Ah, é aniversário dele? Ah, então vamos cantar o parabéns aqui pro Thiago, gente. Nosso amigo da ferrovia aqui. Vamos lá, todo mundo junto. Parabéns pra você, nessa data querida. Vamos lá, pessoal, os comentários, vocês já estão prontos? Já? Bom, seguindo a sequência de apresentação, vamos para o nosso terceiro grupo, formado desde março de 2013, com 7 componentes. Faz parte da equipe do supervisor Jefferson Santos, da Gerência de Manutenção Industrial e Integridade Estrutural, com o tema Braço Forte, Mão Amiga, Grupo Cimetálica. Senhoras e senhores, bom dia. Nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho. A metodologia aplicada é o PDCA. Aonde estamos? Terminal Marítimo, Ponta da Madeira. E quem somos? Equipe de Inspeção e Integridade de Portugal. Qual é a nossa missão? Implementar trabalhos relevantes das áreas que atuamos. Qual é a nossa visão? Ser reconhecido como grupo CCQ, referência da DNPN na Vale. E os nossos valores? Sentimento de dono. Trabalho em equipe. Proatividade. Comprometimento e respeito, saúde, segurança Ô pessoal, é o seguinte, agora que a gente já se apresentou, a gente precisa definir qual vai ser o tema do nosso trabalho de hoje. Quais são as propostas? Bom, Marcelo, eu tenho 2 ideias. Uma, a gente tem um problema grave na obtenção de desenhos para planejamento de OS. E a outra é o braço de toque da 01 que quebra frequentemente. Nossa, isso está pegando, está dando valor. Mas tem a terceira. Surgimento de trinca no barril do BB4, Marcelo. Mas nós também temos surgimento de trilha na cremadeira por causa da água do Senhor. Caramba, o CNU, mas que é mais importante. E outra coisa também, muito grave, dano nas bases de concreto dos aéreos. Rapaz, é muito problema, coitado do meu gerente. Mas peraí, tem muito problema, só a gente precisa priorizar. Para priorizar, a gente vai ter que escolher um. E para priorizar, eu vou chamar o pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Você está bonito hoje, tá bem? Tranquilo. Você está atento, né? Nas propostas, né? Sim, Marcelo. O negócio está pegando. Seguinte, já que você está prestando atenção, eu vou lhe fazer uma pergunta e quero que você me responda classicamente. Presta atenção, vou segurar isso aqui. Ó, qual é, aliás, vou fazer uma mais fácil. Uma mãe deu 30 reais para 2 filhos. Que horas são, pessoal? 15 para 2. Tu tá de brincadeira, pessoal. Eu quero saber de priorização, pessoal. Fala para os jurados qual foi o problema priorizado. Bom, Marcelo, para priorizar, tivemos que utilizar a matriz útil. Então, o surgimento de trinca na base do braço de toque da R01 é o nosso problema priorizado. Ah, papai, agora que o problema está priorizado, vamos apresentar o jornal. Vamos apresentar o jornal. Já todo mundo pronto? Beleza. Boa noite. Estamos aqui para apresentar uma matéria exclusiva. O tema, meu amigo, transporte. Vamos começar a nossa apresentação de hoje mostrando a importância de estudarmos o tema. Só para a gente mostrar aqui rapidinho, com licença, pessoal. A gente teve aqui, ó, em janeiro e fevereiro do ano passado, só consertando só eliminando essa trinca, nós deixamos de embarcar o equivalente a 57 milhões de reais.
Se a gente fizer uma projeção dessa perda, a gente perderia no ano 346 bilhões de reais. Isso é impacto direto no nosso resultado, isso impacta na nossa PR, o negócio é sério. Mas não é só isso não, não é só isso não. Vamos para cá. Falar de dinheiro é fácil. Vamos falar de situação. Aqui a gente está vendo a nossa máquina. Na nossa máquina, a gente tem um passadiço aqui em perfeito estado, que quase dá para ver. E ali em cima, a gente foi ver um mecânico. Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor dele. Mas, isso aqui é a condição ideal da operar, é para rodar assim desse jeito. Mas, nem sempre foi assim. No passado não muito distante, aconteceu um acidente similar, no equipamento similar, onde essa trinca propagou e a estrutura da base do asfalto veio a colapsar. O acionamento esmagou completamente o passageiro. Lembra daquele mecânico? Ele passou por aqui, ó. Sabe por que isso aconteceu no ano passado? Porque nós não estávamos lá. Sabe por que isso nunca vai acontecer na nossa área? Porque nós estamos aqui. Entendendo essa importância, a gente montou um cronograma, mais ou menos 6 vezes para a gente plantar, e apresentou para a nossa liderança. E a nossa proposta foi Aprovada. Aí, ó. Mas é o seguinte, agora a gente já tem a proposta. Já que a gente tem a proposta, a gente precisa começar a entender como é que esse problema acontece. Entender a dinâmica do fenômeno. E para isso eu vou chamar o meu repórter, Eduardo Baixo. Bom dia, Marcelo. Olá, tudo bem com você? Bom dia. TV, 3D, é assim mesmo, né? 3D Interativa. Reparei que você está bonitinho hoje. Gostou? Nossa, mas você sabe. Presente. Presente de quem? Pessoa especial. Ai, meu Deus do céu. Pelo jeito foi do Félix. Percival. Nossa senhora. Percival lançando várias. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos tocar pra frente. Me diz aí como é que a gente vai observar esse problema. Bom, nós vamos entrevistar os mantenedores, vamos fazer análise de operação, análise de manutenção, do histórico de manutenção, análise da vibração dessa máquina e fazer análise de elementos finitos. Elementos finitos? Elementos finitos. Pessoal, vou prestar atenção. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre elementos finitos, é um negócio muito sério. Mas é o seguinte, a gente está ao vivo, não tem tempo para perder, vamos rapidinho aqui. Eduardo, chama o nosso inspetor aí. Bom, Marcelo, ao vivo aqui com o nosso inspetor, ele vai falar com relação ao sentimento dele com a quebra dessa máquina. Muito triste. A quebra constante desse braço torto dessa máquina. E com que frequência? Ah, esse braço torto quebra muito mais vezes do que as vezes que eu já fiz exame de posto. E olha que foram várias. Isso, Marcelo. Meu Deus do céu, Eduardo Bate, o negócio é sério. Olha o estado do inspetor, confunda, já está com o cabelo grisalho. Qualidade de vida desse homem. Não vamos nem falar de exame de próstata, pelo amor de Deus. Mas vamos tocar nosso problema. Todas as análises que você trouxe pra gente. Bom, Marcelo, a Vale possui um sistema que monitora a vazão de minério das máquinas e verificamos que muitas vezes a máquina passou do limite máximo de funcionamento. Ponto de atenção. O que mais? Nós analisamos também, a Vale possui um sistema de informatizado de manutenção e nós verificamos que em muitos momentos essa trinca foi ocorrida. O que mais? E notícia boa, junto à equipe da Preditivo, nós verificamos que essa máquina nos últimos 6 meses não teve alteração nos níveis de vibração. Está prestando atenção aí, pessoal? Sim. Tá ligado? Nós também fizemos análise por elementos finitos. Elementos finitos. Peraí, elemento finito é um negócio complicado. Nós vamos chamar ele, a nossa referência, assim, estrogonoficamente falando, é um cara que veio do nada e até hoje é melhor não falar. Percival, seguinte, você conhece a estrutura, explique para os nossos jurados rapidinho. Qual é a diferença da estrutura da pata e da galinha? Ô Marcelo, analisando a estrutura da pata e da galinha, a galinha que acompanha a pata morre afogada, Marcelo. É brincadeira, meu camarada. Corta aqui pra mim, meu filho. Corta aqui, é brincadeira. A gente quer saber de elemento finito, pessoal. Explica pro pessoal o que é esse negócio de elemento finito. Ô Marcelo, elemento finito é um método de análise Agora para mim. que determina o estado de tensão e deformação de um sólido. Peraí, ou seja, pessoal, é uma simulação de computador que diz pra gente o que acontece quando a máquina sofre determinado esforço. Vamos ver um vídeo aqui, ó. Vamos olhar aqui rapidinho. A gente consegue perceber aquela região mais escura lá, ó. Naquela região mais escura, a gente tem uma concentração de tensão acentuada. Nessa concentração, que chega a casa de 300 megapascal. Praticamente 30% acima da capacidade que esse material foi projetado. Então a gente está trabalhando numa condição onde a falha é meio que natural. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Vamos para o jeito de fotográfico. Comandante Abel! Cadê o senhor, comandante?
de nucleação de trigo no braço da 01. Rapaz, o problema é sério. Vamos detalhar um pouquinho mais. Alguém me diz aí, o que é o problema? É o surgimento frequente de trincas, Marcelo. Onde ocorre o problema? No braço de toque. Como ocorre o problema? Durante a recuperação de minério. E o que ocorre o problema? Cadê ele? No braço superior do braço norte. Comandante Amigo passou rapidinho aqui, já tem informação. Com que frequência, pessoal? Quinzenal. E por que ocorre? Em função do subdimensionamento da base. Ah, e quais são as implicações? Ela propaga e nucleia muito essa trinca. Peraí, pessoal, não é possível. Mas o que já foi feito para corrigir? Já foram feitas diversas intervenções, essa trinca volta. Trinca reativa. Nervoso! Rapaz, esse grupo está alinhado até o Força Especial que está de bobeira aí, né? Até o câmera que está alinhado. Vamos adiantar. Vamos falar de objetivo. Para falar de objetivo não tem jeito, eu vou falar com ele. Percival, fala pra gente aí qual é o nosso objetivo. Mas antes, você está atento aí no que está acontecendo, né? Sem emoção. Viu que o negócio está grave, elemento finito condenou, 30% da sua capacidade, vamos lá. Diz pra gente aí, qual foi a instalação do Palmeiras de 1970? Informação, foi Félix, Leonardo. Não dá pra brincar com o pessoal, esse a gente quer falar de objetivo, pessoal. Quanto pessoal é com o objetivo? Todos são flamenguistas. Bom, O nosso objetivo é reduzir a tensão que está na casa de 300 megapascal para menos de 180, Marcelo. Opa, peraí, vamos trazer isso pro gráfico aqui. Se a gente for analisar aqui no gráfico, ó, hoje a nossa máquina está trabalhando nessa região aqui, que é a região plástica. Ou seja, onde os elementos estruturais se deformam e não voltam mais à condição de projeto. A gente precisa trazer para cá, para essa região azul, que é a região elástica, onde a nossa máquina pode trabalhar confortavelmente e eliminando o risco de acidente. Na análise a gente vai buscar quais são as possíveis causas do problema. E para isso eu vou chamar o diretor. O diretor, explica ao pessoal aqui. Falha do projeto, fadiga do material e falha na montagem do braço de toque. Opa, pera aí. Temos também um diagrama de causa e efeito. Vocês sabiam? Rapaz, meu jovem, você conhece a tia? Não. Não conhece a tia? Tia Calma, meu bem. Olha ele aí, ó. Ah, papai. Vou chamar o Eduardo Marques. Tá na escuta aí, meu jovem? Fala aí, Marcelo. Cadê a gravata? Ah, não, a gravata eu tirei. Tá. Fala pra gente aí sobre a nossa primeira causa. Bom, Marcelo, falha no projeto, nós analisamos através do teste dos porquês, identificamos que nossa causa fundamental é erro do projeto. Opa, já temos uma. Pessoal, anota aí, hein? Não pega as contas. Vamos pra próxima. A próxima é falha na montagem, e através do teste dos porquês, nós identificamos que é necessário fazer levantamento topográfico da máquina. Peraí, levantamento topográfico? Olha, Marcelo, já foi feita a análise topográfica e não foi verificado nem o desnivelamento, nem o desalinhamento nesse braço de corte. Portanto, não é a causa fundamental. Opa, e não vamos perder tempo. Vamos pra próxima. Fadiga do material, pelo tanto porque analisamos que a causa fundamental é erro do projeto. Opa. Pode ser novamente, Marcelo. Então, pessoal, utilizando o diagrama de causa e efeito e a metodologia do teste dos porquês, identificamos que a nossa causa fundamental é erro no projeto. Agora que nós já sabemos, vamos perder tempo. Agora que nós já sabemos qual é o processo, qual é o problema, né? Vamos para a solução. Vamos fazer o seguinte: comandante Amigo, tá na escuta aí, galera. Comandante, diga pra gente aí quais são as possíveis soluções. As soluções são: primeiro, troca do sistema de acionamento. A segunda, reposicionar a base de braço norte. A terceira, reprojetar a base de braço norte. E a quarta, montar reforço estrutural na base de braço norte. Ok, comandante Amigo, muito obrigado pelas informações. Opa! E aí, vou chamar de novo o comandante Amigo. Volta aí, comandante Amigo, de novo aí. Marcelo, pela matriz de viabilidade, a instalação rápida e baixo custo, a solução é reforço estrutural na parte superior do braço norte. Marcelo. Corta aqui pra mim, comandante Amigo, sempre trazendo informações relevantes. Aqui o nosso 5W2H, uma ferramenta importante. As principais atividades do nosso plano de ação, desde realizar levantamento de campo até a validação do serviço. As atividades foram desenvolvidas, mas nada disso ia adiantar se a gente não tivesse a validação dos nossos colegas da Engenharia e da Assistência Técnica, que aprovaram o nosso projeto conforme a validação. Vamos falar de dinheiro. Para falar de dinheiro, eu vou chamar meu diretor. Marcelo, o investimento foi R$33 mil, R$19 mil com análise e R$14 mil com a implantação do projeto. Peraí, R$33 mil, ele não com totalidade, 57 milhões. Rapaz, faz o seguinte, alguém da produção faz a continha para mim, para saber quanto tempo a máquina operaria para pagar esse valor aqui. Como adiantar a nossa apresentação?
Aqui, pessoal, segue o nosso cronograma revisado. Nós tivemos um pequeno atraso em função de alguns probleminhas internos, mas tocou para frente. E aqui está a nossa solução fantástica, incrível, maravilhosa. Ela, vou chamar Eduardo Vaz. Marcelo, ao vivo, Marcelo. Como você está vendo aí, Marcelo, nossa modelagem foi tudo calculado. Não foi nada de achismo. Tudo calculado através do método de análise de elementos finitos. A cor que escolheu foi o principal. Mas isso daí não é muito importante, não. Mas foi só a cor, né? Só a cor. As dimensões foi tudo computacional. Tudo computacional. Isso quer dizer que aqui tem tecnologia. Tecnologia. Aqui tem engenharia. Com certeza. Rapaz, vamos colocar esse negócio pra vamos botar para o aprovar, hein? Beleza. Beleza. Então agora é o seguinte, já temos tudo. Vamos submeter a aprovação da nossa liderança. Meu chefia. Então a nossa proposta foi aprovada. Com a nova chefia, nós vamos implementar. Vamos para a parte mais fácil. A parte de ação, agir, é com a gente mesmo. Isso aí a gente faz bem. Vou chamar agora ele, nosso excepcional comandante Jamil. Comandante Jamil, o senhor está na escuta aí, meu chefe? Sim, Marcelo. Você está onde, comandante Jamil? Compareça, comandante Jamil. Vem cá, rapaz. O que você está mostrando aí pra gente? Marcelo, a imagem que vocês estão vendo aí é a implantação do nosso projeto, ok, Marcelo? Ok, peraí, que eu tô vendo o pessoal chegando para implantar. Tô implantando. Rapaz, olha só como ficou bonito, cara. Beleza, essa é a nossa implantação. E E agora? a imagem seguinte, Marcelo, é a equipe cimetálica validando o projeto em campo com a instalação do braço superior. Ok, comandante Jamil, obrigado pelas informações. Vamos verificar. Peraí, olha o antes e depois. Pessoal, faz pra gente o antes e depois. Bom, olha galera, isso aqui eu não quero antes, olha só. Aqui tinha muita concentração de intenção. Agora nós vamos ver só, Marcelo. Tá bonito e seguro, hein, pessoal? Isso aqui é como foi que eu escolhi. Eu pensei que tinha sido férias. Sem preconceito. Tá seguro. Ô, então, beleza. Seguinte, pessoal, ficou bonito, ó. Ficou legal. Essa coisinha destacada, escolha do festival. Mas nada disso adiantaria se a gente não tivesse todo o embasamento tecnológico. Olha aqui, a simulação antes. Então a gente tinha concentração de tensão, 30% de sobrecarga. Olha depois. Nós conseguimos reduzir a tensão aqui de 300 para aproximadamente 80 MPa. Ou seja, o nosso material agora trabalha tranquilo, sem estresse, está feliz da vida e um monte de coisa boa acontecendo. Então a nossa meta foi Atingida! Mas toda meta traz um ganho. Vou chamar meu diretor para apresentar o nosso ganho. Bom, Marcelo, nós tivemos perdas de 23 milhões no mês de janeiro, 34 no mês de março, no mês de fevereiro, e a partir de daí, por implantação, 0 milhões. Mas agora é só alegria, não tem mais venda, pessoal. Olha lá, a gente perdeu 57 milhões, quando não perde mais. Vamos resultados intangíveis. Vai lá, Eduardo Vaz. Bom, Marcelo, resultado importante, respeito à vida. Nós eliminamos um ponto gravíssimo de fatalidade. Pessoal, vocês lembram daquela foto do início, onde a gente mostrou o mecânico naquela posição crítica? Pois é, pessoal, depois da implantação, não tem mais aquela condição, não surge mais trinca, acabou aquela condição. Por quê? Porque aqui nesse ponto, a gente respeita a vida. Aqui o negócio é sério. Vamos lá. Nós também eliminamos a ocorrência dessa trinca no carro top. Boa, boa. O que mais? Marcelo, no valor, fazer ele acontecer com a implantação na RP3, na nossa modificação, ok, Marcelo? Peraí, mas tem mais coisa, Cuidando do nosso planeta, reduzindo os recursos materiais envolvidos nesse tipo de manutenção. Beleza. Peraí, tá tudo muito bonito, todo mundo feliz, mas teve efeitos colaterais? Sem efeitos colaterais! Peraí, eu tô querendo achar defeito, mas não tô achando, pessoal. Bora lá, padronização. Peraí. Foi feito na RP3, me conta aí como nós viu. Marcelo, aproveitando a deixa aqui, fazendo os cálculos aqui com a calculadora Rosinha do festival, chegamos à conclusão de que 3 minutos da máquina foi suficiente para pagar todo o projeto. 3 minutos pagou toda a implantação? Positivo, Marcelo. Rapaz, mostra a RP3 pra gente aí, comandante. A imagem que você está vendo aqui é a implantação, replicamos o trabalho na RP3, da reforço superior do braço torque, ok? Ok, comandante, entendi aqui. Peraí, pessoal. Mas se eu quiser saber desse projeto em outro site da Vale? Ô Marcelo, toda a documentação desse projeto pode disponibilizar no GED, que é um sistema de documentação da engenharia. Ou seja, lá na China o pessoal pode postar. Sim, qualquer que seja o site da Vale. Peraí, mas teve divulgação desse trabalho?
Teve sim, nós divulgamos em todo o Porto, divulgamos para outros sites, nós colocamos no portal de boas práticas e aparece no jornal Vale Mais. No jornal Vale Mais, aqui em circulação nacional. Ok. Rapaz, o negócio aqui está aqui. Vamos para a conclusão. Bom, pessoal, a gente para concluir, queria deixar claro a nossa satisfação, né, de participar de um trabalho tão completo, trouxe muita coisa para a gente, fez a gente crescer tanto profissional quanto academicamente, deixou para a gente aqui os nossos pontos de autoavaliação, para que a gente possa estar melhorando com o desenvolvimento do nosso grupo. E além disso, ficaram novos desafios. Nosso próximo desafio, estamos na base dos aéreos, desafio organizado. Pronto, vamos trabalhar nas bases aéreas e, para finalizar, vamos aos agradecimentos. A Deus e às nossas famílias. Ao nosso gerente Leonardo Cordeiro. O nosso colaborador Luciano Rui, Nádia Abreu e Thiago Mendes. Juntos somos mais fortes. Pega emprestado aqui dele. Pronto, vamos lá, jurado, só uma pergunta. Aqui. Só um minuto. Pronto. Não? Nada? Concordou com tudo? Tá tudo lindo? Então, gente, uma salva de palmas.